Isis, olá, boa noite, Isis. Tudo bem com você? Esse vídeo é para você. E né, se mais alguém achar que agrega, né? Mas é do conjunto de vídeos que eu estou gravando inspirados em redações de determinadas pessoas, né? E esse é sobre suas últimas redações. O que eu vou falar cabe a todas elas. Então, não escreva frase com muitas informações. Em várias vírgulas você pode colocar ponto em vez de vírgula para poder não ter não aparecerem tantos aspectos em uma única frase e não escrever redação em texto em si com apenas um parágrafo. Então, escrever na base de no máximo 10 linhas em cada parágrafo, mas preferível ser na base de 8, 7, 8 linhas em cada parágrafo. No caso, sendo uma redação dissertativa argumentativa, de você escrever na base de 5, 6 linhas no parágrafo de introdução, na base de 6, 7, 8, 9 linhas em cada parágrafo de argumentação, que configura-se, né, 2 parágrafos de argumentação e o quarto parágrafo de conclusão. Então, eu quero treinar com você, eu vou treinar com você conectivos, utilizar mais conectivos entre frases, inclusive para você se sentir mais livre, mais segura até de usar, de colocar mais frases, de colocar menos vírgulas e mais ponto final, né? Então, cuidado com o uso de palavras em si. Eu vou enviar para você as correções as anotações todas que eu fiz, né, nas folhinhas. Eu até imprimi as redações que você me enviou para reuni-las num vídeo, tá? Não repetir palavras próximas. Então, como você dividiria cada uma dessas redações em parágrafos, em 4 parágrafos, então nós podemos montá-las juntos, né? Nós podemos reconstruí-las juntos. Para você não repetir palavras muito próximas, no caso, não se deve repetir palavras em mesmo parágrafo. Não abreviar. TV, escrever televisão. Tá? Palavra doentia, usar apenas quando for em sentido de doença diretamente. Literalmente doença, mas não necessariamente também usar essa palavra. Expor é com X e não com S. O mais sem ir é quando passa ideia de oposição, como porém. Então, não usar o mais sem ir em início de frase. Cuidado com a acentuação, com tio, acento agudo. Nome de rede social, como Instagram, Facebook, Twitter. Twitter nem é mais Twitter, é X, né? X grande. Escrever com iniciais maiúsculas. Não repetir o termo que em uma mesma frase. Onde, usar o onde apenas com sentido de lugar. Colocar, então, né, explorar os pontos finais, né? Cuidado com termos informais, como sem dizer. Pela beleza, não é pela a beleza. Assim como não é pelo contexto, é pelo contexto. PLO, tudo junto, não pelo o contexto. Então, circunflexo também, podemos exercitar isso. Acento agudo, até chegar é informal também. Cuidado com a escrita de bulimia. O uso de V com circunflexo, VE circunflexo ou ver. Vamos treinar a diferença também. Obesa, assim como a palavra análise é com S, não com Z.
Enquanto é tempo, também dá um sentido mais informal, senso comum. Então não repita palavras próximas umas das outras. Não escreva texto com apenas um parágrafo. Divida o texto em pelo menos 4 parágrafos. Procurar escrever em 4 mesmo. Um de introdução, 2 de desenvolvimento ou argumentação e o quarto de conclusão. Não escreva frases com muitos aspectos. Utiliza mais o ponto final. Diminua o tamanho da letra. Diminua também o espaço entre as palavras. Não é para deixar grudado, mas também não deixar tão distante. Não use o e, nem o pois, nem o mais sem ir em início de frase, onde só se utiliza com sentido de lugar. Explicações, né? Você não deixa de argumentar. Esse é um ponto positivo da sua redação. Você utiliza várias conjunções e preposições também. Vários substantivos, como é o adequado também. Mas explorar mais causas e consequências, por exemplo. Explicar por que muitos seguidores não pensam na situação. Explicar por que a mídia expõe uma beleza que não existe, padronizada. Ao repetir palavras, acaba que se repetem também ideias. Então influencia a argumentação em si. Exercitar a escrita em caderno, folha de caligrafia, inclusive, eu vou enviar a você. Eu usei, cara, folha de caligrafia, né? Mas o meu problema era escrever letra muito pequena, né? Aí uma professora falou com a minha mãe e eu fiquei com raiva na hora, fiquei. Mas é aquilo, né? Para o nosso bem, né? Então cuidado com concordância, principalmente verbos no plural, né? Variar mais o uso de palavras. Aqui é informal, assim como lá, né? Agressão é com 2 S's. Incentivam, né? Incentivo é com C e não com S. Encaixar. Encaixar é com X e não com C cedilha. Então vamos treinar essas escritas de palavras juntos, né? E as demais redações foram essas ideias também, né? Sempre quando o comportamento for muito negativo socialmente, você procurar explicar por que se escolhe agir dessa forma, né? Por que muitas pessoas agem com preconceito, o que incentiva várias pessoas a agirem assim, e mostrar a consequência desses atos negativos, da agressão, do machismo, do abuso, da violência, né? Então, especificar quanto a isso. Cuidado que verbos na terceira pessoa do plural terminam em am, não em aotil. Procurar não generalizar em tudo, sempre, nunca. Procurar não usar esses termos, essas palavras. Também a população, não generalizar como se todos os habitantes agissem da mesma forma. Calçadas é com C cedilha. Então não repetir ideias também, né? A partir se escreve separado. Procurar não escrever procurar não escrever pessoa deficiente, escrever pessoa com deficiência. Então, cuidado com os desvios da norma padrão, que são essas regras gramaticais. Explicar por que se manifesta uma situação negativa, por que se age assim, por que não há preocupação em diminuir a ocorrência desses problemas apresentados nas redações, mostrar uma consequência disso. Então, um dos pontos positivos da sua redação, que você usa bastante conectivos e preposições, você explora ideias, mas procurar ir além dessas ideias, procurar mostrar mais o que você pensa, o que você
acha, o que você considera, a sua opinião sobre o que foi escrito, principalmente quando são aspectos negativos. Então, em vez de escrever como deficiente ou pessoa deficiente, escrever indivíduo com deficiência, pessoa com deficiência. Não usar etc. Etc. dá uma ideia muito ampla. Não generalizar os seres humanos. Mostrar quando for um aspecto positivo, procurar mostrar como que ele é importante, em que ele é importante, ou por que ele é importante, por que são importantes os estudos, por que é importante ter conhecimento, por que é importante a leitura, o que leva muitas pessoas a destruírem, né? Mostrar situações do cotidiano, mas mostrar mais a sua opinião, né? Não se estender em exemplos, em situações. Um aspecto aqui de uma das gerações, você colocou: estima-se que 97% dos territórios amazônicos estão sendo destruídos. Isso é muito importante, colocar dado numérico. Então, muito bem, né, por isso também, por essa parte. Mas aí você pode mostrar mais a sua opinião quanto à destruição. Por que várias pessoas destroem? A indiferença, ao oportunismo, os interesses lucrativos. O lucro em si não é negativo, mas o excesso de pensamento no lucro faz com que o bem-estar das pessoas fique em segundo plano. Não há uma política, há um comportamento social de punir acima de prevenir. Então, há o hábito da não prevenção, né? E exercitar as consequências em si, né? Concordância e acentuação foram os desvios que mais apareceram, né? Então, dá essas marcaçõezinhas. Eu vou enviar a vocês isso daqui. Nós podemos reescrever isso daqui, inclusive. Que tal, hein? Vamos reescrever então juntos. Ou então eu envio e você lê o que você escreveu e o que eu escrevi. Na reescrita, eu uso o máximo de ideias que a pessoa usou, né, para mostrar os que você, inclusive, você não deixa de argumentar, você argumenta, você mostra a sua opinião. Isso é muito importante. Você está de parabéns quanto a isso também, né? Então são esses pontos de negativos, positivos, só que nas relações, não, porém nas relações, todavia nas relações, só que é uma expressão informal, né? Então cuidado com isso também, né? Você explora bem as frases temas, né, das redações, isso é importantíssimo. Decente é sem S, é só com C, né? Então aqui é não repetir quanto aos adolescentes, quanto aos projetos. Então, explicar porque se age assim, enumerar menos e opinar mais, né? Dar menos exemplos e colocar mais a sua opinião. Mostrar como se manifestam situações negativas, principalmente. Quando uma situação, um comportamento for positivo, você indicar como isso é importante socialmente, né? É positivo por quê socialmente? A questão da inteligência é muito subjetiva, cada pessoa avalia de uma forma. Quando isso acontecer, em relação a alguma ideia, alguma palavra, mostrar o que para você é ser inteligente, né? E a base é essa, na argumentação, principalmente quanto à causa e consequência, explicar por que não há maior preocupação com uma situação negativa, ou qual a importância de uma situação positiva, por que não há maior interesse e se dedicar também a consequências. Atento aos desvios, norma padrão, parabéns por estar escrevendo as redações, continue a me enviar, por favor, e abração, até mais, bons estudos, Isis, desejo melhor a você e a sua família. Abraços. Depois gravarei mais.